O tema da palestra de hoje é muito importante. Por que não consigo emagrecer? As pessoas precisam, antes, na minha opinião, saber por que engordam. Tá? Porque, atualmente, 61% dos brasileiros está acima do peso. O sobrepeso e a obesidade triplicaram nos últimos 8 anos. É importante, portanto, que as pessoas tenham essa percepção. Por quê? Em 1974, 8% dos brasileiros estavam acima do peso. Hoje em dia nós temos 135 milhões de pessoas acima do peso. E 21% dos brasileiros estão obesos e doentes. Vou repetir, 21% dos brasileiros estão obesos e doentes. Cerca de 43 milhões de brasileiros. Por que isso? Evidentemente que as pessoas engordaram. Qual o motivo? A obesidade é uma doença do corpo, da mente, e uma doença também coletiva. Fala-se que a obesidade é uma pandemia, mas eu acredito que nós podemos dizer que a obesidade seja uma epidemia, porque uma pessoa pega no outro a obesidade, pelo exemplo que dá, pela influência familiar, pela influência social, pela mídia. Então, o que acontece? As pessoas comem errado atualmente. O que se come hoje em dia e o que a gente contém é completamente diferente de 20, 30, 40 anos atrás. Então, a obesidade tem esse problema muito sério. Eu vou começar então aqui a fazer um trabalho com a nossa equipe e a primeira pergunta seria o seguinte: Thalita, você que é nutricionista, informe o que realmente a pessoa não deve comer e o que a pessoa deve comer. Bom, a primeira informação que é importante sabermos é que a maioria das pessoas que têm obesidade, elas estão subnutridas ou desnutridas. E é uma informação que choca muitas pessoas muitas vezes, porque o excesso de peso nada tem a ver com desnutrição quando a gente pensa na parte estética ou na parte da figura humana. Mas a desnutrição que acontece no paciente obeso tem muito a ver com a alimentação. Antes, a gente precisa saber a diferença entre nutrição e alimentação, entre comida e alimento e entre emagrecer e perder peso. São coisas diferentes. Como é que vai dar certo a perda de peso se você simplesmente cortar as calorias do alimento e não pensar na nutrição desse alimento? O que é que esse alimento vai oferecer para o seu corpo? Então, entender essa diferença é fundamental na hora de entender qual é a estratégia que vai ser utilizada para emagrecer efetivamente. Então, você já parou para pensar o que é que faz você decidir por uma estratégia para perder peso? Quem é que decide isso para você? A gente tem muita informação na mídia, a gente tem a influência de pessoas que estão ao nosso redor, a gente tem a influência da blogueira que fez uma dieta específica e para ela deu certo. Mas se a gente parar para analisar, a ciência ela já descobriu mais de 14 milhões de tipos de genes, ou seja, são informações que estão no nosso DNA, cada um tem uma informação diferente. Não tem como a gente ter uma fórmula específica, uma fórmula nutricional que vai fazer todo mundo perder peso. Então essa individualidade ela tem que ser considerada. E o grande desafio que a gente tem é entender como é que eu vou descobrir o que é que o meu organismo precisa e como é que eu vou usar essa informação acima do que eu quero. É muito diferente. Thalita, é importante também que você faça a seguinte pergunta à pessoa: eu escolho a comida baseada em quê? Exatamente. Eu estou num restaurante, ou eu estou numa mesa com uma série de pratos, numa festa, eu escolho o que eu vou comer. De que forma? Por quê? É o que você gosta mais? Exatamente. Né? As escolhas elas são muito baseadas na parte visual. Hoje a indústria de alimentos ela trabalha para produzir alimentos com cada vez mais sabor, combinações de ingredientes que fazem com que a gente tenha muito mais prazer na alimentação, e isso faz com que você determine uma escolha errada muitas vezes. Porque às vezes você pensa que todas as refeições que você tem que ter, elas têm que ser extremamente prazerosas, elas têm que ser uma explosão de sabor. E nem sempre isso é necessário.
Isso não é necessário para o nosso corpo. O nosso paladar ele é desenvolvido para que a gente possa distinguir alguns alimentos que de repente não estão bons em termos de qualidade, é um alimento que pode me fazer mal, e pelo paladar a gente identifica isso. Mas o paladar ele não necessariamente precisa ser exacerbado, aumentado em todas as minhas refeições, em todas as escolhas alimentares que eu faço. Então entender o que é que eu preciso nem sempre tem a ver com o quanto eu vou sentir de prazer naquela alimentação. Então eu gostaria de saber, por exemplo, do nosso psicólogo Jorge, Jorge, por que a pessoa desvirtua o sentido da alimentação, né, e escolhe a alimentação de uma forma errada? Né? Evidentemente, talvez uma parte por falta de informação, falta de conhecimento. Né? Hoje em dia nas escolas se ensina muitas coisas que nós às vezes não usamos durante a vida toda, mas como nutrir-se e como se alimentar corretamente, que nós vamos utilizar 4, 5 vezes por dia durante o resto da vida, não aprendemos nas escolas. Então, a pessoa se baseia em que hoje em dia? Como funciona então essa escolha alimentar das pessoas normais, daquelas que estão na sociedade, vivendo em função da mente coletiva, quer dizer, de todos os que vivem com os mesmos costumes, não é? O que acontece então nessa situação? Primeiro, temos que levar em consideração que as pessoas elas são norteadas pelas suas programações, né? E como o Sr. Jacques trouxe mesmo, essas programações elas vêm, né, e advêm da família, da sociedade. Então, a mente coletiva, que na verdade significa nós estarmos seguindo, vamos dizer assim, o que podemos dizer como uma programação coletiva, ou seja, a sociedade ela vem carregada de informações que se repetem, né? Então sua família, você, seus amigos, acaba repetindo determinadas programações que são elaboradas de forma proposital para que vocês tenham comportamento, para que nós tenhamos comportamentos, né, para nos igualar, né? E a tentativa de se fazer isso tem surtido efeito. Por quê? Por conta dos números que a gente tem visto, né? No tocante à obesidade e sobrepeso, que no Brasil nós temos a metade da população, né, brasileira com problemas com peso, né? E a gente percebe que junto com tudo isso vem toda uma série de doenças e as pessoas não se dão conta de que a alimentação está ligada a tudo isso. Mas a forma como você come, o que você come, simplesmente está relacionado com as programações que existem na sua mente. É importante entender que a mente tem uma ligação ininterrupta com o corpo. Ou seja, quando você na verdade quer emagrecer, esse movimento de emagrecer está sendo, essa sua escolha está sendo baseada também em quê? Não é só o fato de você escolher o que você come. Quando você escolhe o que você come, você está baseando-se nas suas sensações, no que o alimento vai imediatamente trazer para você em termos de sensações, de prazer, de bem-estar, né? Mas será que isto é o bastante? Ou na verdade isto é o que deve ser de fato levado em consideração? Será que em algum momento a gente se pergunta, será que esse alimento vai me nutrir? Será que esse alimento vai dar necessariamente o que eu preciso para continuar com o meu corpo vivo, com esta parte importante, né, da minha existência? Então a gente tem que levar em consideração se aquele alimento ele vai de alguma forma favorecer o desenvolvimento do seu corpo, da sua biologia. Nós temos que entender que nós somos, a princípio, imediatamente podemos perceber isso, uma estrutura bioquímica. E essa estrutura bioquímica vem do alimento que você escolhe colocar na sua boca. Então esse alimento vai determinar essa química, vai determinar também os seus comportamentos psicológicos, o seu comportamento com o outro, porque você acaba vinculando isso. É importante entendermos a mente coletiva como um dispositivo de estabelecimento de padrão, né? Então você pode perceber através do seu próprio comportamento alimentar. Sabe que seu comportamento alimentar ele é muito diferente do seu amigo, da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, ou de quem quer que seja que está próximo de você? Pense nisso.
Portanto, é importante nós elaborarmos um entendimento mais amplo acerca disso. O quanto você está repetindo padrões que você consegue imediatamente perceber só no tocante a essa pequena observação. Por isso, é muito interessante vocês desenvolverem o autoconhecimento. E também, Jorge, o haloconhecimento. O halo é o conhecimento de fora, do ambiente, né, que nos cerca. O que acontece é que em nossa própria base, a educação, já não somos estimulados a olhar para dentro, a olhar o que nós somos. E esse halo que o Sr. Jacques falou, essa coisa que está fora, esse halo-conhecimento, é estimulado o tempo todo. O nosso mental, ele é estimulado o tempo todo a coisas que estão fora. Então eu vou perceber através do paladar, através dos assédios midiáticos, no outdoor, na televisão, na internet, o que eu devo fazer. Se eu não sei como eu funciono, alguém, principalmente essas grandes indústrias, né? Esses grandes neurocientistas que trabalham para essas grandes indústrias, alguém vai fazer assim: olha, você não dá conta, então eu dou. Eu vou mostrar para você o que você deve fazer. É muito importante a gente estar conversando sobre essas coisas, porque geralmente a questão da obesidade ou do sobrepeso, ele fica muito restrito à questão alimentar. Ô Fábio, mas também as pessoas precisam saber que isso cresceu muito nos últimos anos, a internet, a televisão, os meios de comunicação, né? Então facilita esse condicionamento das pessoas através de mensagens, né? Então as pessoas eram menos influenciadas, não é isso? Exato, muito menos influenciadas. E hoje nós não temos muito tempo para pensar, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás estavam querendo retirar matérias como filosofia, para sugerir que a pessoa deixe aquilo de lado, não presta para nada, não vai dar dinheiro, como popularmente é dito, né? Isso não dá dinheiro. Então, eu preciso de quê como moeda de troca? Geralmente eu preciso de moeda de troca, algo com que seja no mínimo prazeroso. E a filosofia geralmente não traz isso. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para sair um pouco desse autoconhecimento e complementar com o autoconhecimento? O autoconhecimento, ele vai fazer com que eu me responsabilize pelas minhas decisões e não me vitimize através do halo que está fora. Ah, então eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da minha família, eu sou vítima de tudo e eu não faço nada. Simplesmente eu sou vítima. Então o autoconhecimento dá essa responsabilidade para a pessoa. Mesmo que errando, a pessoa pode ter isso aqui para ela: eu sou capaz de fazer isso, eu faço dessa forma, mas eu tenho um centro que está determinando isso aí. Jane, e que você vê, por exemplo, nas pessoas internadas aqui na clínica da obesidade, né? Inclusive as mais obesas, quando elas explicam como ficaram assim, como chegaram assim? De quem é a culpa? Sim. É importante voltar para o que o Fábio trouxe, a questão de que eu me vitimizo sempre. A culpa é da social, a culpa é da família. E o autoconhecimento faz essa questão, né? Eu preciso dessa responsabilidade. E aí é respondendo de que o paciente, as pessoas sempre vão colocar a culpa no outro, né? Então, assim, toda a minha obesidade, todo o meu excesso de peso, todas as minhas mazelas, todas as minhas dores, a culpa é sempre do outro. E aí, quando a gente começa a trabalhar de uma forma terapêutica, a gente vai fazer com que esse sujeito, ele se responsabilize e diz assim: tá, o outro fez, mas o que eu faço com isso que foi feito? Né? Então, a gente começa também um trabalho de responsabilizar sobre si, sobre a sua condição emocional, sobre a sua condição social, sobre a sua condição familiar, onde eu estou nisso. Então, isso é muito importante, porque senão a gente fica naquele processo mesmo de tudo joga para o outro. É verdade. As pessoas em tratamento na clínica, elas ficam aqui em um ambiente, por períodos breves ou mais longos, que sugerem a ela, que faz com que ela realmente mantenha uma boa alimentação. Mas quando elas voltam lá para fora, para a família, para o ambiente, para as festas, para a sua vida social, o que acontece, Jane?
essa influência ambiental é muito forte, né? Então, se você não tem ainda, não está consolidado o processo de que você sabe o que você necessita fazer, você é engolido novamente, né? Porque são processos fortes e que você viveu a vida toda, você passou 20, 30, 40 anos convivendo de uma forma e foi, né, induzido em um tratamento durante 10, 15, 20, um mês, um ano, enfim. Então, assim, em relação ao que você já viveu, a força é maior. Mas aí você precisa entender, por isso que é importante sempre a gente falar, sem mudanças, né, sem mudança no pensar, no sentir e no agir, se eu não tenho essas mudanças bem estabelecidas e consolidadas, certamente eu vou novamente ser engolida por esses processos de influência. Então é interessante o que a Jane trouxe, né? Porque realmente a pessoa ela passa 10, 20, 30, 40 anos dentro de uma determinada programação. Um padrão. E um padrão, né? E quando você retorna para esse ambiente, quer seja ele a tua casa, quer seja ele o teu trabalho, quer seja ele o ambiente de convívio com seus amigos, você vai voltar para o mesmo processo. Ou seja, você vai voltar, como eu sempre digo, para o palco onde as coisas acontecem, né? Ou seja, para esse teatro da vida, né? Onde você tem que ser um sujeito mudado, ou seja, transformado. E é importante que você continue investindo nesse processo de transformação. Porque realmente, assim, as induções são muito fortes. Mas a Georgiana vai comer o que ela não gosta? Vai comer o que ela não está acostumada? Como é que resolve esse problema? E esse é um dos fatores, um dos motivos que muitos desistem, né, nas chamadas dietas, né? Por quê? Porque elas têm que estar envolvidas com a ideia de deixar de comer, de deixar de fazer o que elas gostam, né? Mas simplesmente quando as pessoas estão falando em dieta, né, elas pensam na dieta para quê? Né? É somente para emagrecer, mas emagrecer para quê? Será que será que as pessoas estão realmente assim interessadas no processo de transformação, de mudança, de reeducação alimentar para a vida, para a sua saúde? Né? Então as pessoas estão buscando. Não é apenas para emagrecer, porque não vai se sustentar. Né? Exatamente. Ser algo para sempre. Exatamente. As pessoas geralmente falam, por causa do sobrepeso ou por causa da obesidade, as pessoas falam, bem, eu preciso fazer uma reeducação alimentar. Será que é só reeducação alimentar? Thalita, você como nutricionista, como essa questão de estar tratando com esse biopsicossocial e não com a questão restrita à alimentação? É interessante, Fábio, porque esse termo dieta, eu acho que a gente precisa mudar isso. Dieta para emagrecer já cria uma rejeição, uma aversão natural. Os pacientes perguntam muito assim, qual que é a melhor dieta para emagrecer? Eu falo que a melhor dieta para emagrecer é aquela que você consegue levar para o resto da sua vida, como um estilo de vida. Uma reeducação alimentar, uma nova forma de se relacionar com o alimento que você consome. Você falou em estilo de vida, então eu acho muito interessante mostrar para o público que a forma de comer não tem diferença de nada praticamente que nós fazemos na vida. Se nós queremos ter, por exemplo, uma pessoa com boa educação, com bom trabalho, você tem que ter um estilo de estudo, um estilo de escolher o que vai fazer. Se você vai educar um filho, você tem que saber escolher, porque senão ele fica à mercê dessa sociedade. Então nós temos que escolher a nossa alimentação como nós escolhemos tudo na vida para ter bons resultados. Se nós não escolhemos a alimentação, escolhemos, por exemplo, nos dedicar exclusivamente ao estudo, ao trabalho, nós podemos ter um bom profissional gordo. Exatamente. Né? A questão do autoconhecimento que estava se falando, na questão biológica em si, é muito importante começar por aí, inclusive. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca que não sabe de onde vem, mas todo dia ela tem essa enxaqueca e toma um medicamento para curar essa enxaqueca. E às vezes tudo que ela precisa é tomar mais água. Uma coisa tão simples como tomar mais água, ou deixar de consumir açúcar, por exemplo, que é o que está dando essa enxaqueca nela. Mas ela prefere ignorar o sinal do corpo e colocar um medicamento que vai parar essa sinalização dessa dor e ela não vai resolver o problema. Então, resumindo até agora, nós temos que saber como nós reagimos ao meio ambiente. Isso é muito importante. Exatamente. Como a gente reage ao meio ambiente, como a gente reage com os não alimentos ser que a gente influenciado ingere. por coisas que realmente não devem ser ingeridas, não é verdade? Exatamente. Então, a informação é importante. É interessante porque eu uso um exemplo que
Se você estivesse andando no meio do mato e encontrasse um arbusto com várias frutinhas assim, e você não teria coragem de comer, provavelmente, porque você não conhece, você tem medo de comer aquilo e te fazer mal. Mas se alguém chegar e falar pra você assim, olha, come isso aqui porque é muito bom e ainda ajuda a emagrecer, provavelmente você vai confiar naquela pessoa e vai consumir aquilo, mas sem saber o que é aquilo. Então, o conhecimento da nutrição, nas coisas mais básicas, é necessário a gente saber o que o meu organismo precisa e não só o que ele quer. Muitas vezes a gente acha que precisa, tem pessoas que falam assim, eu não vivo sem pão, não consigo deixar de comer pão. Na verdade, o seu organismo ele deve estar com uma deficiência de um outro nutriente e você acaba indo pelo mais fácil, mas esse nutriente nunca chega no seu corpo. Então, a ideia é que o organismo peça mais desse alimento e você acaba entrando numa compulsão. As pessoas precisam saber fazer escolhas e não ser influenciados. Se a pessoa vai para um shopping e é influenciado por todas as propagandas que vê, o que acontece com o lado econômico, financeiro dele? Então a pessoa precisa ser proativa, né, Jorge? O que é proativo? Informe ao público o que é proativo. Por que ele tem que ser proativo e não propassivo? Bem, primeiro é importante entender que a maioria das pessoas elas são passivas, né? O proativo, de forma muito simples, é aquele que passa a influenciar as coisas, né? Então, na medida que você passa a influenciar você mesmo, tendo por objetivo entender como você funciona, ou melhor, entendendo como você funciona, você vai objetivar, vamos dizer assim, os seus processos, os seus comportamentos. Esse exemplo acerca do shopping, de como nós somos estimulados a comprar, a ter comportamentos que eles, né, a indústria, a sociedade, né, querem que nós tenhamos. Jorge, isso acontece inclusive muito na alimentação, porque nós temos que comprar coisas para consumir 5 vezes 4 por dia. É uma das mais importantes. Exato. Sim. 6 vezes por dia. Exato. E nós somos induzidos o tempo todo a esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles querem que a gente acredite, né, que realmente a gente não tem tempo para cuidar da gente. Diante do nosso pouco tempo, né, da correria do dia a dia, né, eles acreditam que nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Portanto, eles preparam, oferecem para você alimentos, produtos para facilitar a sua vida. Eles podem vender qualquer coisa, né, Jorge? De baixa qualidade, de boa qualidade, que faz bem para a saúde, que faz mal para a saúde. Compete ao consumidor decidir o que vai comer. É isso? Sim. A lei permite que a pessoa produza e venda qualquer tipo de alimento, bom, ruim, médio. Sim, e eles, na verdade, utilizam desse mecanismo, né, para justamente produzir coisas para justamente capturar, sequestrar cada um de nós. E eles sabem como isso funciona, eles sabem como fazer isso. Portanto, nós temos aí no mercado, né, na sociedade, psicólogos profissionais, inclusive, né, neurocientistas, que trabalham junto a essas indústrias. São os psicólogos de consumo, né, que se chamam, né? Sim, porque a partir dos processos psicológicos básicos, né, a partir do entendimento que nós somos conduzidos, né, e nós somos capturados pelas sensações, né, na medida que oferta para você algo que vai fazer você se sentir bem, que vai fazer você se sentir com prazer, que vai fazer você ter uma sensação de felicidade, né, eles estão utilizando desses mecanismos para produzir produtos para que você, na verdade, passe a ser viciados nesses produtos. Jorge, e esses produtos são aqueles produtos que eu desejo. Nós desejamos isso. E eles sabem o que nós desejamos, porque eles conhecem a nós. Nós não nos conhecemos, mas eles conhecem muito bem como nós funcionamos e eles colocam, né, porque nós temos um padrão. Mulher, por exemplo, mulher de 30 a 50 anos, qual o tipo de perfume que ganha 10 mil reais? Qual o tipo de perfume que ela gosta? Qual é o tipo de sapato, bolsa, acessório que ela utiliza? Eles sabem tudo isso de nós. Então eles vão dar para nós o que nós queremos, mas a gente não sabe nem o que a gente quer. Mas a gente, né, imagina que sabe, mas não sabe, mas eles sabem e aí fica fácil. Porque ele está vendendo aquilo que a gente deseja, o objeto de desejo. E com a comida, é a mesma coisa. maravilha. Por quê?
Porque a gente pega um sentido como o paladar, o olfato e a visão, principalmente esses três, algo que já está dentro da gente, na estrutura humana, que é são os nossos instintos, que já são prazerosos por natureza, e eu coloco na mão da pessoa, olha, isso é muito melhor do que qualquer coisa que a natureza possa lhe oferecer. Ganhou a pessoa. Então é muito importante, você está falando de mente coletiva, está pensando aqui, o impacto da mente coletiva é impressionante, é muito grande. Imaginem só, uma mentira falada muitas vezes, ela se torna uma realidade. Uma verdade. Observe que nos aniversários de 1 ano de idade, eu estou falando 1 ano de idade, gente, só para dar fica mais trágico, né? Mais trágico, mais dramático, né? Mas é uma realidade. Aniversário de 1 ano de idade, vamos pensar, vamos raciocinar um pouquinho. As crianças estão bebendo refrigerante. Crianças de 1 ano, menos de 1 ano, acima de 1 ano, refrigerante, um dos produtos mais cancerígenos da Terra. Mas a questão coletiva é, poxa, todo mundo faz. Todo mundo faz. Normatizou há muito tempo. Quem questiona isso está fora da sociedade, está sendo marginalizado pela sociedade. Quando ocorreu aquele processo lá no Mato Grosso, junto com Goiás, naquela tribo Chavante, que depois em algum momento teremos a oportunidade de mostrar para vocês o que aconteceu ali, o que acontece ali, desculpa, né? Uma tribo de índio, onde as pessoas dançam, pulam, brincam, correm, caçam, sobem árvore, nadam, produzem seu próprio alimento. Elas estão completamente corrompidas ali, porque a indústria chegou e existe um surto de diabetes dentro dessa tribo de índio, as pessoas morrendo, as pessoas sendo amputadas, as pessoas ficando cegas e ninguém faz nada. Aproveitando a informação que o Fábio traz acerca dessa tribo Chavante, né, são 100 pessoas, a cada 100 pessoas dessa tribo, 60 pessoas têm diabetes. Por que isso? Porque eles saíram de um padrão alimentar adequado às suas estruturas biológicas, aquelas estruturas que foram moldadas ao longo dos anos. Então, será que o problema está na genética ou está no comportamento alimentar, na influência ambiental, desvirtuando, vamos dizer assim, esses índios? Mas, Valdir, na nossa tribo também temos 60% de pessoas com mais de 60%. Exatamente. Sim. Então, Ou seja, é tudo igual. Será que somos diferentes? Passou, gente, da metade. Sim. Ou seja, 61% de sobrepeso passou da metade faz tempo. Ou quer dizer, é uma realidade, é uma verdade a ser quebrada ali, porque a maioria está nisso. Então, Fábio, vamos tentar responder para o público mais uma vez a pergunta inicial. Por que não consigo emagrecer? A primeira coisa que eu acho que tem que saber é que o emagrecimento não é uma questão simplesmente estética. 7 entre 10 mortes do país são ocasionadas por doenças relacionadas à obesidade. Nós temos um problema seríssimo de sobrepeso e obesidade no país. É uma das questões mais difíceis, mais problemáticas sociais hoje em dia. No mundo inteiro. No mundo inteiro, perfeitamente. Então, não pensem só no problema estético, não. 50 e tantas comorbidades são doenças causadas pela obesidade. Tem que ser trabalhadas. Nós estamos falando aqui em diabetes, aqui na nossa clínica, das pessoas que estão em tratamento, com 15 dias de mudança de alimentos, se consegue controlar diabetes tipo 2. A sua doença, a sua vida depende do que você vai comer. Então, esta palestra e outras palestras que nós faremos em seguida são muito importantes para você. Você tem que ter uma visão de conjunto de tudo isso. Por que exercício físico e regime não resolve o problema da obesidade? Vocês têm que entender isso. Então, nós convidamos você para as próximas palestras, para que esses assuntos sejam
difundidos, discutidos, né, e aprofundados. Isso é muito importante, no sentido biológico, no sentido social e no sentido psicológico. E a nossa equipe transdisciplinar, que combina todos esses fatores, teria a condição de fazer com que você compreenda esse processo. Na nossa próxima palestra, nós vamos abordar o seguinte assunto: dieta e atividade física simplesmente não resolvem o problema da obesidade. Queremos agradecer então a atenção de todos e convidá-los para a nossa próxima palestra. Muito obrigado.